Amigos do canal Uzi Franca, estamos de volta. Minutos com Kardec. Nosso tema de hoje, a vida futura. Guarda algum segredo a sepultura? Allan Kardec, em o livro O Céu e o Inferno, nos diz: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? Ele questiona. Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Chanin, na Revista Espírita, conclui: para a massa dos homens, o céu é quase sempre um mundo de fantasia. Falta-lhe substância, a ideia de um mundo no qual existam seres sem corpos grosseiros, espíritos puros ou revestidos de corpos espirituais ou etéreos, lhes parece pura ficção. Mesmer também acrescenta: o mundo dos invisíveis é como o vosso, em vez de ser material e grosseiro, ele é fluídico e etéreo. Vamos então? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, diz Kardec, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objetos das maiores preocupações do homem na Terra. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. Está lá no Evangelho. Jesus também demonstrou a realidade da vida após a morte quando apareceu e conversou com Maria Madalena à beira do túmulo e continuou aparecendo aos discípulos. Foi com esse fato que os discípulos se reergueram do abatimento, da derrubada dos seus ideais com a morte do Messias. Viram na chamada ressurreição a confirmação dos seus ensinos e se jogaram na vivência e divulgação dos mesmos. Tornaram-se gigantes, confiantes na vida futura, não se importando de morrer pela causa, visto que continuariam vivos no além. Diz Kardec: aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida, o céu e o inferno. Tem impacto o conhecimento da vida futura nos valores e hábitos? Podemos ressignificar a nossa trajetória a partir desses conhecimentos, dessa certeza, renovar sentimentos, propósitos, aspirações, repensar caminhos? Podemos? Pensando assim, a vida futura, do estado de teoria vaga e incerta ao de fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem de ideias e lhe faz ver as coisas por um outro prisma. É um véu que se levanta, descobrindo imenso e esplêndido horizonte, o céu e o inferno. E em o Evangelho, Pascal orienta: quando alguém vai a um país distante, constitui sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país.
Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo em relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que lá vos possa servir. Ao viajante que chega a um albergue, um bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de poucos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir sobre a palha. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição ocupáveis? Ereis príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. O conhecimento, agora é Leon Denis, no livro Depois da Morte, no item A Vida Moral. O conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Com a filosofia dos espíritos, modifica-se, alarga-se a perspectiva. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de quimera, mas sim a melhoria contínua. O meio de a realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas. Leon Denis. Agora a gente vai conhecer a história de Sansão no livro O Céu e o Inferno. Lembrando que Sansão assina no Evangelho a mensagem da lei do amor, uma das mensagens, e também no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele assina a mensagem perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Vamos conhecer a história do Sansão. O senhor Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, ele se dirigiu a Kardec, presidente então da sociedade, uma carta contendo a passagem seguinte: tenho a honra de vos lembrar um pedido que vos fiz há cerca de um ano, evocar meu espírito o mais imediatamente possível, fazendo uma espécie de autópsia espiritual. Kardec, num espírito investigativo, segue para o velório de Sansão. Ele tinha, diz ele, um duplo objetivo: o de cumprir a última vontade de Sansão e o de observar mais uma vez a situação da alma. Isso num homem eminentemente inteligente e esclarecido e profundamente penetrado das verdades espíritas. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o espírito, diz Allan Kardec. E o senhor Sansão escreveu com perfeita lucidez o instante da transição. Ele se viu morrer e se viu renascer, situação pouco comum e que se devia à elevação de seu espírito. Kardec questiona ele: estáveis tão doente que podemos, penso eu, perguntai-vos como estáis agora? Ainda sentis dores? Resposta: minha posição é bem feliz, pois não sinto mais nada de minhas antigas dores. Estou regenerado, novo em folha, como dizeis aí. Kardec continua perguntando: estais bem certo de não ser mais do nosso mundo? E em que o constatais? De certo que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e apoiar, a fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias de minha vida. A fé espírita, que deve reerguer a crença do justo
e do bom. Estou forte, transformado numa palavra. Vós não reconheceríeis mais o velhote enfermo que devia esquecer tudo, deixando longe de si todo prazer e alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro, Deus, que irradia na imensidão. Sansão. Tem mais perguntas lá, pesquisem. E no outro dia, ele ainda ditou para que Kardec lesse no seu velório. Que a morte não vos apavore, meus amigos, ela é uma etapa para vós. Se soubestes bem viver, ela é uma bem-aventurança. Se houverdes merecido dignamente, cumprirdes bem vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um valor medíocre aos bens da terra e sereis recompensados. Sansão. E para a gente encerrar, a gente vai com André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. A existência é um ato. Um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Minutos com Kardec. A gente volta, inscrevam-se no canal.